E se vocês se recordarem, a gente conversou na semana passada sobre tampões, tá? Nós falamos a importância dos tampões. Primeiro, o tampão é basicamente isso daí que está escrito no slide, tá? O tampão são soluções que vão evitar, que vão tentar fazer com que o pH do meio não se altere. Essa é a definição de tampão, ok? E aí, quando nós falamos em tampão, a primeira coisa que nós precisamos entender é que como é que eu faço, como é que eu monto, como é que eu crio um tampão? Bom, a maneira de eu criar um tampão é eu colocando concentrações iguais dos sais e dos ácidos, do ácido em questão. E aí, eu queria retomar com vocês essa ideia do que é um ácido. O que é um ácido, vocês lembram, né? O que é um ácido? Você tem que lembrar. Ou um sal, embora ela não seja estrita quimicamente correta para quem é da química, mas a gente não é da química, né? Mas essa definição de sal para nós está ok. Compostos, moléculas que conseguem retirar do meio prótons H+. E os ácidos são aqueles capazes de doar. E aí, pessoal, a gente fez na semana passada e nos outros encontros nossos, nós falamos sobre o Ka, lembram? Que é a constante de dissociação dos ácidos. Então, vamos colocar uma equação genérica aqui, ó, para vocês lembrarem. Um ácido qualquer dissociando em prótons H+, e o seu sal. Essa é uma equação geral dos ácidos, de dissociação dos ácidos, e, portanto, o Ka ele é medido, é o produto da concentração dos prótons e só para dar um exemplo, os valores de K eles são sempre muito baixos, são valores muito pequenos, né? Na ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 7, valores muito pequenos. E por que esses valores são muito pequenos? Porque se a gente olhar para a equação, eu vejo que o ácido fraco dissocia pouco, então, em relação ao numerador, esse número de baixo sempre vai ser muito maior do que o número de cima. Então, claro, se eu dividir um número pequeno por um número grande, sempre vai dar um número muito pequenininho. Então, por exemplo, para o ácido acético, um exemplo, um valor do ácido acético. Vamos ver aqui, ó. Ácido. Olha, um valor muito pequenininho. Mas nós que somos sagazes na matemática, somos ratos da matemática, ratos e ratas da matemática, fazemos o quê? Nós não utilizamos esses números muito difíceis de, inclusive, colocar na calculadora, não é? Porque precisa colocar entre parênteses, dá um trabalho do cão. A gente vai lá para o pessoal da matemática, pedir uma ajuda, e eles fizeram a mesma coisa quando nós queríamos trabalhar com a concentração de H+. O que eles fizeram? Eles colocaram esses números em logaritmos. E daí surgiu o conceito do pKa, que é o que nós falamos semana passada. E por definição, como eu calculo o pKa? Ora, o pKa é menos o log do Ka. Ponto. Ponto. Olha a diferença. Se eu colocar na calculadora esse valor, se eu fizer menos log de 1,74 vezes 10 a menos 5, o pKa do ácido acético é cerca de 4,76, 4,7. Olha a diferença de número. Então, vamos lá. O que significa o pKa? O pKa é a constante de dissociação dos ácidos. Ela muda? Nunca. É uma constante. E o Ka? O Ka também. Porém, o Ka, assim como o Kw, sofre alteração de temperatura, pressão. Para a gente não interessa isso, tá? Para a gente que não é da física, da química, isso não interessa muito.
Então, ambos, tanto o Ka quanto o pKa, me dizem qual é a força de um ácido, que a gente falou, que nós estamos trabalhando, embora sejam ácidos orgânicos, embora sejam ácidos fracos, existe aqueles que são mais fortes e aqueles que são mais fracos, ok? Como é que eu sei? Como que eu digo quem é mais forte ou quem é mais fraco? Como que eu sei quem dissocia mais, quem dissocia menos? Olhando para os valores ou de Ka ou de pKa. Como eu acho esses valores aqui? Internet, www alguma coisa. Vocês vão achar onde vocês quiserem. Procurem o ácido, pensem em um ácido, digitem que lá no Wikipedia vai aparecer. Constante de dissociação dele. Aí alguém vai dizer assim, então eu também acho o valor do pKa. Também acha, mas não precisaria. Basta ter uma calculadora, né? Se você sabe o do Ka, você calcula o de pKa. Então vamos comparar, só para a gente relembrar, o ácido acético com o ácido lático. Vamos pegar aqui. O ácido acético com o ácido lático. E aí fui na calculadora, coloquei menos log disso daqui e cheguei à conclusão que o pKa é cerca de 3,8. E aí vem a primeira questão, a primeira questão do dia. Vamos lá, sem euforia, com moderação. Qual dos dois é o ácido mais forte? Olhando para esses dois valores aqui, a gente confunde mesmo. Olhando para esses dois valores, eu sei, eu preciso entender que o 1,38 vezes 10 a menos 4 é 10 vezes, pelo menos, maior do que 1,74 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, olhando para essa equação, quanto mais. Eu vou dizer assim, ó. Se o Ka me mostra o quanto dissociou, quanto maior for o Ka, então vou pôr assim, ó. O Ka, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. E um valor de Ka mais baixo, mais fraco é o ácido. Então, olhando para os valores de Ka, eu vou dizer que o ácido lático é um ácido mais forte do que o ácido acético. Quanto maior for o Ka, mais forte é o ácido. Agora, olhando para cá, ó, e o valor do pKa? Ora, o valor do pKa vai ser o contrário. O valor do pKa vai ser o inverso do Ka. Em outras palavras, quando eu penso no valor do pKa, quanto maior for o pKa, mais fraco é o ácido. E quanto menor for o valor do pKa, mais forte é o ácido. É o inverso. Por que que é o inverso? Olha só, olhar para o sinalzinho de menos, que é a única coisa que nos interessa. Vamos ver se está certo. Nós dissemos que o ácido mais forte é o ácido lático. Então, se ele é o mais forte, ele tem que ter um valor de pKa mais baixo. Olha para o pKa, é mais baixo. É mais baixo. Então, tá certo. Então, a gente não está falando bobagem. Agora, a questão é, qual é a relação? Será que existe uma relação entre o pKa, e o pH? Porque no final das contas, o que a gente quer saber é o pH. E existe. E essa equação é a equação mais famosa da bioquímica. E eu vou mostrar para vocês como que os caras chegaram nessa equação. E vocês vão ver que ela nada mais é do que uma derivação, do que uma modificação da constante de dissociação dos ácidos. Ou seja, essa equação nada mais é do que rearranjar isso daqui. Ora, mas por que rearranjar isso daqui? Porque eu quero entender
qual é a relação que existe entre a concentração de H+ em uma solução com a constante dos ácidos. Qual é a relação entre esses dois? Então, vamos lá, ó. Vamos partir da equação aqui. O que eu vou fazer? Já vou partir daqui, ó. Eu vou, primeiramente, eu vou isolar o H+, tá bom? Eu vou deixar o H+ sozinho do lado de cá. Então, como é que vai ficar? Ó, primeira coisa, eu vou fazer assim, a concentração de H+, eu vou passar para cá esse cara multiplicando, ok? E esse cara para cá vai passar dividindo. O que eu fiz? Eu simplesmente isolei esse H+. Nada de muito sofisticado. Agora, olha o que eu vou fazer. Olha o que a matemática me permite. Eu vou multiplicar tanto o lado de cá quanto o lado daqui por menos log. Ora, se eu vou multiplicar os dois lados por valores iguais, não vai mudar em nada. Ok? Porque vai ser, se eu multiplico 10 de um lado e 10 do outro, a proporção continua a mesma. Então, eu vou multiplicar por menos log. Ó, vezes menos log. Olha o que esses caras arrumam na matemática. Então vai ficar assim, ó, menos log da concentração de H+ de um lado é igual menos log do Ka menos log da concentração do ácido sobre o sal. Eu multipliquei todos os fatores. Eu multipliquei menos log o H+, menos log o Ka e menos log essa divisão. Agora, olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Falem para mim, o que eu posso colocar no lugar desse cara aqui? No lugar de menos log de H+. Vou colocar aqui pH. Por quê? Porque pH é igual menos log de H+. É igual o quê? O que eu posso colocar aqui? pKa é igual menos log de Ka menos log do ácido, vou escrever, tá? Do ácido sobre o sal. Aí, o que o pessoal faz? Eles, como a gente tem, não sei porquê, mas não gosta de menos, poderia parar aqui. Mas o pessoal tem, sei lá, inconscientemente, né? Precisa conversar com Freud, prefere mais do que menos. Aí, para tirar esse menos, eu multiplico simplesmente por menos, por menos, né? Eu multiplico por menos, o menos por menos vai dar mais. E aí o logaritmo se inverte, mas é só para tirar o menos. Então eu faço assim, multiplicando por menos 1, vai ficar assim, pH é igual o pKa mais log, aí eu inverto. Era ácido sobre sal, eu ponho a concentração de sal sobre a concentração de ácido. Pronto, olha que lindo. Essa é a equação muito famosa, muito famosa. pH é igual pKa mais o log de sal sobre o ácido. Essa é a famosa equação de Henderson e Hasselbalch. Essa é a equação que vocês não deveriam esquecer nunca mais na vida de vocês. Claro, até acabar a bioquímica. Depois vocês vão esquecer, evidentemente. Por que é? Aí a primeira coisa. Por que é que essa equação é interessante? Primeiro, porque ela é simples e ela me diz tanta coisa quando eu vou trabalhar em algum laboratório, quando eu quero trabalhar com célula, quando eu quero trabalhar com soluções. Olha que lindo. Olha que lindo. Primeiro, o que eu posso tirar de informação? Vejam, vocês entendem que esse valor aqui é uma constante? Constante, ele nunca vai mudar? Ele não vai mudar. Ele vai ser o mesmo sempre. Claro, dependendo de qual ácido eu estiver falando. Mas se ele não muda, e eu quiser chamar esse cara aqui de, de charuto, sei lá, né? Eu vou chamá-lo de charuto. Eu posso chamar de charuto. pH é igual charuto, mas porque não muda. Se vocês quiserem dar o seu nome para esse cara, também não vai fazer diferença, porque não vai mudar o valor.
Ele é constante. Então, a primeira coisa, o que essa equação me mostra? Que o valor do pH de uma solução depende diretamente das concentrações de sal e de ácido. Em outras palavras, se eu quiser alterar o pH de uma solução, de algum meio, o que eu posso alterar é a concentração dos sais e dos ácidos. Eu posso alterar essa relação. Essa é a primeira dedução que nós tiramos dessa equação. Segunda coisa legal. Vocês concordam que se eu souber, faz de conta que eu quero calcular o pKa de alguém, eu quero calcular o pKa de alguém. Se eu souber o pH do meio, e se eu souber quanto de sal e de ácido tem ali, eu consigo resolver para o pKa? Eu consigo. Então, essa é uma maneira também de eu calcular valores de pKa experimentalmente. Outra coisa bacana que dá para fazer, se eu souber o pH do meio e o pKa do ácido que está diluído, vocês concordam que com uma matemática um pouquinho mais chatinha, mas eu consigo saber a relação de um sobre o outro? Vocês me entendem isso? É como se cada um fosse um termo, assim, ó. A é igual a B mais C. Essa é a equação. Essa é uma equação simples. A parte difícil é a calculadora que faz. A parte difícil é a calculadora que faz. Então, a primeira coisa, vamos fazer, vou mostrar para vocês que vocês vão calcular tudo sem usar um número. Vamos fazer contas sem números. Então, vamos pegar 3 exemplos. Ó, vou puxar para cá. Existem 3 situações possíveis. 3 situações possíveis. A pergunta que eu vou fazer para vocês é assim. Ó, prestem atenção. Se em uma solução a concentração de sal for maior do que a de ácido, eu não sei quanto que é, não me interessa. Não interessa, só que o interessa é a relação. Se a relação, se eu tiver mais sal do que ácido, o valor do pH do meio, ele vai ser igual, ele vai ser maior ou menor que o valor do pKa? Eu tenho mais sal do que ácido. E eu quero saber se... Eu não quero que vocês me falem quanto é o pH, não precisa. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Nessa situação A, o valor do pH vai ser igual, vai ser maior ou menor do que o valor do pKa do ácido. Porque o pKa do ácido não vai mudar, porque é uma constante. Aí que vem a matemática para a gente que é curto de matemática. Qual é o único número, pessoal, que eu gostaria que vocês lembrassem? É esse aqui, ó. Ó. O log de 1. O log de 1 é 0. Pronto, esse é o único número que vocês têm que saber em bioquímica, pessoal. Que o log de 1 é 0. Agora vamos para a matemática prática. Vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte, pH é igual o pKa mais o log. Vou deixar ela aqui para a gente poder usar ela de modelo, tá? Essa é a equação de Henderson e Hasselbalch. Então vamos lá. Na primeira situação, no exemplo A, me ajudem. Ó, se eu estou dizendo que tem mais sal do que ácido, não me interessa quanto. Eu só estou dizendo que tem mais em cima do que embaixo. Ó, matemática da quarta série.
Tem mais em cima do que embaixo. Se eu dividir 10 abacaxis para 5 meninos, todos vocês compreendem que os 5 meninos vão receber no mínimo um abacaxi? Vocês entendem isso? Todo mundo, né? Sempre que eu dividir um número maior por um número menor, perfeito? Sempre que eu fizer essa divisão, esse número vai ser maior do que um. Vai ser maior do que um. No nosso exemplo, os garotos receberiam 2 abacaxis. Tudo bem. 2 é maior do que um. Ora, se esse número, se nessa situação A, em que o sal é maior do que o ácido, olha, se aqui essa divisão vai dar um número maior do que um e o log de um é zero, significa que o log desse número vai ser maior do que zero. O que é um número maior do que zero? É um número positivo? A gente pode entender, se a gente olhar para cá, ó, fazer aqui pequenininho. Só para vocês lembrarem, ó. Quando a gente faz aqueles eixos, lembra? Aqui está o zero, para cá está mais um, mais dois, e para cá menos um, menos dois. Lembram disso? Então, se eu estou dizendo que o log, se eu estou dizendo que o log de um é zero, o log de um número maior do que um vai ser um número positivo. Portanto, o valor do pH vai ser o quê? Quanto que ele vai ser? Eu não sei exatamente, mas eu tenho certeza que ele vai ser esse mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Não sei que coisa que é, mas eu sei que, portanto, o valor do pH vai ser maior do que o valor do pKa. Pronto. Situação simples. E se porventura eu tiver mais ácido do que sal, qual vai ser o valor do pH nessa solução agora? Vamos pensar, vamos pensar. Se eu estou dizendo que tem mais ácido do que sal, agora vamos lá para a tia Romilda da quarta série. Tenho 5 abacaxis para dividir para 10 meninos. Eu tenho mais meninos do que abacaxi. Todo mundo consegue compreender? Se nós formos justos, nenhum menino vai receber um abacaxi inteiro? Porque tem mais meninos do que abacaxi? Em outras palavras, sempre que eu dividir um número menor por um número maior, essa divisão vai dar um número menor do que o 1. E eu sei que o log de 1 é zero. Portanto, o log de um número menor do que 1 vai ser um número negativo. Pronto. Olha que matemática difícil. Então, qual vai ser o valor do pH? O pH vai ser pH é igual a qualquer número menos alguma coisa. Porque vai dar um número negativo isso daqui. Então, no lugar do mais vai ser menos. Então, o pH vai ser igual a pKa menos não sei quanto, mas eu sei que o pH é menor do que o pKa. E se for assim, a concentração de ácido é igual a de sal, qual vai ser o valor do pH? Se eu estou dizendo que agora tem 10 abacaxis para 10 meninos, cada menino vai receber um abacaxi. Significa dizer o quê? Que sempre que a concentração de sal e ácido forem as mesmas, 50% e 50%, a divisão vai dar 1. Quanto é o log de 1? Zero. O que é um número mais zero? Ora, é o próprio número. Pronto. Pronto. Pensem o seguinte:
nós falamos do sal e do ácido e chegamos no valor de pH. Tentem depois fazer o caminho contrário, tá? Tentem fazer o caminho contrário. É para isso que a gente estuda isso daqui. Para vocês entenderem que em determinada solução com um valor X de pH, a depender do valor do pKa do ácido, ele vai estar mais ou na sua forma de sal dissociada ou na sua forma não dissociada. Show de bola. Então vamos para frente que atrás vem vírus. Vamos lá. Vamos lá. Agora que a gente vai fazer o quê? Falar dos tampões. Agora a gente já viu que um tampão é aquele sujeito e a gente já viu a importância de sais e ácidos. O que eu quero mostrar para vocês é assim. Por que um tampão não deixa o pH alterar? Então vamos fazer 3 exemplos e aí a gente vai embora, tá bom? Tampão. A gente já sabe o que eles fazem. Agora vocês vão ver a beleza do negócio. Vamos imaginar uma solução. Aqui tem água, porque é uma solução aquosa. Claro, vai ter moléculas de água. E se tem moléculas de água, vocês sabem, vai ter H+, e vai ter OH-. Ok? Nada novo. Água dissocia. E essa solução tem, vamos supor que seja água pura, tá bom? A água pura, a 25 graus, o pH é 7. Beleza? Agora eu vou à farmácia. Moço, me dê um ácido em gotas para eu pingar no copo. Eu vou vir e vou jogar, ó. E vou jogar H+, aqui dentro. E vou jogar 2 gotinhas de H+. 2. Estou inventando, tá bom? Mas me digam, a hora que essas 2 gotinhas, a hora que esses 2 H+ caírem aqui dentro, o que é que na hora vai acontecer com o valor do pH? Assim que essas 2 gotinhas de H+ caíram, a concentração de H+ aumentou, o pH de 7 foi para 2. Se esse copo fosse uma célula, o que teria acontecido com ela? Se esse copo fosse um camundongo, o que teria acontecido com ele? Se esse copo fosse você, o que teria acontecido com você? Não bom, não é bom. Agora vamos fazer o contrário. Esquece aqui o H+. Vou comprar uma base forte. Vou comprar hidróxido de sódio. O que vai acontecer a hora que essas 2 gotinhas de OH- caírem nessa água pura? O que vai acontecer com o valor do pH? O pH de 7 vai para 12. Estou inventando aqui, tá? De 7 vai para 12. Ora, mas por quê? Por que vai para 12? Porque, veja, a hora que eu joguei o OH-, esse OH- que caiu aqui vai se juntar com o H+ que estava junto, que estava na água, e vai formar água. Tudo bem, vai formar água, mas o que está alterando? O que está alterando? A concentração de H+. O que está fazendo com a concentração de H+? Está diminuindo, portanto, o pH vai subir. Se isso aqui fosse uma célula, ela... Se fosse um camundongo, se fosse você... Agora eu vou fazer o mesmo copinho, só que eu vou colocar um tampão. Vamos ver, ó. Eu vou fazer o mesmo copo um outro dia. Água, claro, tem água aqui. E tem H+, portanto. E tem OH-, claro, da dissociação da água. Só que agora, pessoal, eu vou fazer um tampão. Como é que eu faço um tampão? Eu jogo um ácido qualquer
Vou representar o ácido assim, ó. Pode ser qualquer ácido, mas eu também vou jogar o seu sal. Pronto. Essa é a diferença. E vamos supor que o pH fosse 7 também, ó. Agora eu vou vir e vou fazer a mesma coisa. Ó, eu tenho dois ácidos e tenho dois sais, tá bom? Vamos fazer dois. Agora olha o que eu vou fazer. A mesma coisa que eu fiz no primeiro. Vou jogar 2 gotinhas de H+. Uma. Veja se vocês entendem. Olha, veja, olha que lindo. A hora que o primeiro H+ cair aqui, a hora que esse primeiro H+ cair, se não tivesse o tampão, ia aumentar a quantidade de H+. Mas a hora que o primeiro H+ caiu, esse ácido que está aqui do lado, ele olha para o H+ e fala o quê? Filho, venha para o papai. Eles se juntam e formam um ácido. Porque lembra, ácidos fracos são sais fortes. Quando caiu um H+ novo na área, o sal vem e fala, grudo em você. Então, um H+ que caiu se junta com o sal e forma um ácido. Ora, tudo bem, aumentou a quantidade de ácido? Aumentou. Mas o que, que não mudou? O que, que não mudou? A concentração de H+. Ora, se não mudou a concentração de H+, o que, que não vai se alterar? O pH. Olha que lindo. Olha que lindo. E eu vou jogar outra gota. Joguei outra gota de H+. Outra gota de H+. A hora que esse H+ cair aqui, o segundo, eu tenho mais um sal. Mais um sal vai se juntar de novo. Não vai alterar o pH. Agora vamos imaginar o contrário. Agora eu vou jogar OH-. 2. A hora que o primeiro OH- cair na água, se não tivesse nada, o pH ia subir. Mas olha só, a hora que esse OH- cai na água, logo ele vai pegar esse H+, vai reagir e vai formar água. Aí alguém vai dizer, então vai diminuir a concentração de H+? Iria. Iria se eu não tivesse quem ali no meio? Um ácido. E lembrem do equilíbrio de Le Chatelier. Se eu altero o equilíbrio de algum dos dois lados, o sistema vai tentar voltar nesse equilíbrio. Então, veja, se eu diminuir a quantidade de H+, esse ácido dissocia e repõe o H+ perdido. Em outras palavras, mesmo que tenha o OH- retirado um H+ da água, o ácido devolve o H+ para o meio. O pH se altera? Não. Joga uma segunda gotinha. A mesma coisa. Aí alguém fica irritado e fala assim: mas porra, esse pH não altera nunca? Agora eu vou jogar 1000 H+. Aí vocês entendem que não vai ter tampão suficiente? Vocês compreendem isso? Que existe, e esse é o importante de hoje, vocês entendem que existe um limite, que existe o que nós chamamos de capacidade tamponante máxima. Esses tampões, eles são super eficazes para evitar para permitir que eu tome 2 litros de suco de laranja sem morrer. Vocês entendem isso? Eu posso tomar Coca-Cola e não vou entrar em acidose. E Coca-Cola é super ácido. Suco de laranja tem muitos ácidos. E eu tomo e não entro em acidose. Por quê? Porque eu tenho tampões no sangue que evitam isso.
Sim ou não? Às vezes, quando a gente bebe muito, ou às vezes quando a gente está passando mal, a gente vomita. E às vezes vem o conteúdo ácido do estômago. Olha, eu estou tirando o ácido de dentro de mim, eu não vou entrar em alcalose, porque eu tenho tampões que vão repor esses ácidos, que vão repor esses H+. Mas aqui eu quero que vocês se pensem que nós estamos falando para aquilo que acontece dentro dos organismos, dentro das células, ou dentro do seu corpo, ou dentro do corpo de uma planta, ou dentro do corpo de uma bactéria. Corpo de uma bactéria, não. Ou dentro de uma bactéria, do corpício, corpozinho dela. Ok? É essa solução que nós estamos falando. E aí, para vocês irem pensando, vejam, eu vou representar isso que a gente fez, eu vou fazer a mesma coisa disso daqui, ó. Deixa eu mostrar para ninguém ficar com medo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em desenho, só que eu vou fazer em gráfico, tá bom? É a mesma coisa. Ó, eu vou colocar um gráfico, fazer um gráfico. Pronto, gráfico. Não pode ter medo de gráfico. Vocês têm que agradecer quando aparece gráfico na vida, nos concursos, porque tudo está no gráfico. Vocês não precisam saber absolutamente nada antes. Essa é a escala do pH. Bom? E aqui vamos dizer que está em mol. Um equivalente. Equivalente. Não interessa muito quanto que é. Mas vocês, olha, veja se vocês entendem o que eu vou dizer. Quando eu tenho zero de OH-, quando eu tenho zero de OH-, qual que vai ser o valor do pH? Se eu estou dizendo que não tem nada de OH-, quer dizer que só tem H+ em uma solução? Tenho 1 mol de OH-, eu tenho 10 a menos 14 de H+. É muito pouquinho. Muito pouquinho. Então, se eu estou dizendo que agora eu tenho nada de OH-, significa que eu tenho muito de H+. E se eu tenho muito de H+, qual que é o valor do pH? É muito baixo. Porque quanto mais H+, menor é o pH. Só que aí eu vou começar pingando gotinhas. Eu vou pingar gotinhas. Eu pingo um pouquinho de OH- e vejo que o pH subiu. Pingo mais uma gotinha de OH- e vejo que o pH subiu. Pingo mais uma gotinha e vejo que o pH subiu. Pingo mais uma e o pH está aqui. Pingo mais uma, eu estou aumentando a quantidade de OH-, portanto, eu estou diminuindo de H+, e por isso o valor do pH está subindo. Ó, veja, vamos traçar uma reta aqui, ligando os pontos. Ó, vamos fazer de conta que esse gráfico que a gente montou é do ácido acético. E a gente calculou o pK dele, é 4,7. Veja se vocês entendem isso. Tem duas etapas nesse gráfico que o pH sobe muito rápido. E tem uma etapa em que o pH sobe um pouquinho mais devagar. Vamos chamar essa etapa aqui, ó, de A, essa etapa de B e essa etapa de C. Vocês enxergam isso? Na etapa A, eu mudo um pouquinho a concentração de OH-, o pH sobe muito rápido. Na etapa C, eu mudo um pouquinho, o pH sobe muito rápido. Na etapa B, eu vou mudando e o pH vai subindo bem devagarzinho. Vai se alterando devagar, não sobe de uma vez. Agora é que vem a cereja do bolo. Agora que o negócio fica bonito. Vejam, vejam. Súpido
que isso daqui era esse copo aqui, né? A gente falou que era isso daqui, tá? Eu tenho água. Primeira coisa, vocês entendem que aqui está representando uma célula, por exemplo, ou um copo com um tampão. Por que eu sei que tem um tampão? Porque tem uma hora que o pH não se altera bruscamente. E esse é o papel dos tampões, evitar alterações bruscas. Se esse gráfico fosse dessa situação aqui, pessoal, se o gráfico fosse dessa situação que não tem tampão, olha como é que seria o gráfico. Veja se vocês concordam, ó. Se fosse na solução em que não tem o tampão, olha o que aconteceria. Olha como é que ficaria o gráfico. Vocês compreendem a diferença de um gráfico para o outro? Esse gráfico não tem tampão, é só água. E esse gráfico tem um tampão. Na situação A, nessa quantidade de H+, eu vou ter mais ácido acético ou eu vou ter mais acetato? O que será que eu vou ter mais nessa região aqui, ó? Eu vou ter mais do ácido ou mais do sal? Depois, nessa situação C, será que eu vou ter mais do ácido acético ou mais do sal dele? Eu joguei uma quantidade, sei lá, eu joguei 1 molar de ácido acético e 1 mol por litro de acetato. E na situação B, quanto que será que eu deverei ter em relação sal e ácido? E mais. Me diga, vocês vão pensar quando o valor do pH for 4,7, quando o valor do pH for 4,7, quanto eu vou ter de ácido e de sal? Então, vocês vão pensar, como que vai estar a relação sal e ácido nestas 3 situações? E aí, vocês vão definir para mim, numericamente, o que é o pKa. Pronto. Muito obrigado pela atenção.